Gênesis capítulo 22, versículo 11. Quem encontraram, digam amém. Amém. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços ou de seus servos, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Senhor Deus, a tua palavra é vida, não volta vazia. A tua palavra é penetrante. Senhor, que nesta noite nós possamos abrir os nossos corações com sinceridade para receber a tua mensagem. Nos conecta com teu Espírito Santo. Forma em nós o que o Senhor deseja formar. Molda as nossas vidas, o nosso entendimento. Prepara-nos para receber a tua mensagem, e nós te louvaremos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Onde está o cordeiro? O mundo precisa saber. Onde está o cordeiro? A geração da atualidade precisa saber. Por várias vezes eu li esse texto. Em outras oportunidades eu ministrei acerca desta mensagem. Alguns momentos aprofundei nos conhecimentos, assim está ótimo, viu, filho?
mas nunca tinha parado para observar algo que Deus me mostrou nessa tarde. Por isso que eu sempre menciono a mim mesmo, que se existe algo nesta vida que não tem fim, é a palavra do Senhor. Ela não tem limites, ela não se limita. Certa feita o Senhor disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor falou comigo poderosamente acerca deste acontecimento com Abraão e destacou plenamente, claramente, uma grande comparação com aquilo que o Senhor Jesus passou por mim e por você. Existem momentos na nossa vida que nos sentimos desamparados, abandonados, desprezados. Existem momentos que nos sentimos sozinhos, mesmo estando cercado de pessoas, mesmo estando ao lado de amigos, irmãos, de sangue em Cristo Jesus. E quando nós estamos nesta situação, a maioria de nós não compreende o que Deus está querendo nos dizer. Tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, tudo. Antes eu não entendia, mas o Senhor me fez entender. Existem fases na nossa vida que nós estamos no conforto, é nosso direito. Mas quando estamos no conforto, nos conformamos com muitas situações na nossa vida e deixamos de orar, de consagrar, de buscar, de cultuar, de servir. Aí Deus entra em ação com o seu propósito. E diante de todos estes acontecimentos que abrangem a nossa vida, poucos se param para meditar, refletir. Aonde está o cordeiro? Isaac fez uma pergunta ao seu pai. Eu falo com toda simplicidade. Se fosse eu no lugar de Abraão, não saberia o que responder. Aonde está o cordeiro? Está acontecendo um esfriamento espiritual na atualidade, uma desistência mútua e contínua de pessoas que não querem mais servir a Deus. Outros estão perdendo a essência do Espírito Santo. Uma das grandes razões é por não saberem aonde está o cordeiro. O Senhor decidiu provar Abraão, para deixar comprovada as marcas do cordeiro. Eu sei que nós conhecemos a passagem bíblica e diremos, assim como outras ocasiões nós firmamos, sabemos que o Senhor claramente provou a Abraão. Mas foi além disso. O Senhor escolheu um homem, decidiu prová-lo, e é importante destacar que Abraão era um homem fiel a Deus, mas o Senhor o escolheu para que ele fosse provado, para deixar comprovada as marcas do cordeiro. Primeiro o Senhor falou com Abraão. E o que ele disse? Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Irmão, a mensagem dessa noite é aquele tipo de mensagem que você tem que
mastigando aos pouquinhos, sabe? Você vai sentindo gosto. Se você já de início não se voltar para o que Deus tem, você vai voltar para casa talvez pior do que você entrou. Por quê? Sem se alimentar. O Senhor disse para Abraão claramente: toma o teu filho, o teu único, a quem amas. Com quem se assemelha isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu único filho, para morrer por um povo que não merecia. Mas ele assim fez. O Senhor pediu a Abraão seu único filho. E a Bíblia diz que Abraão se levantou pela manhã, de madrugada. Para que o Senhor pediu a Abraão seu filho? Para que ele o sacrificasse. Olha a mentalidade de Abraão. Levanta de madrugada. O que Abraão fez? A escrita do texto diz que Abraão se levantou pela manhã de madrugada. O primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos é que provação de Deus, estou falando de provação, não nos coloca para baixo. Provação de Deus não nos faz um derrotado. Provação de Deus não nos frustra. Provação de Deus faz com que a gente se levante. Abraão se levantou. Ele poderia muito bem permanecer deitado, dormindo. E ele escolhe a madrugada para se levantar. Ele toma 2 servos, 2 moços, 2 rapazes, que serviam a Abraão de contínuo. Toma seu filho Isaque, e a Bíblia diz que ele fendeu lenha para o holocausto. O que é fender lenha para o holocausto? Ele pega a lenha e ele começa a cortar os gravetos, as ripas, os pedaços, porque ele não podia levá-la inteira, até para facilitar do fogo se acender, pegar. Imagine o coração de um pai levantar de madrugada, a mãe do garoto está dormindo, ele desperta 2 moços, 2 auxiliares, acorda o seu filho Isaque: levanta, meu filho, a gente vai ali. Mas espera um pouquinho que o pai vai fender lenha, porque a gente vai oferecer em holocausto um sacrifício ao Senhor. Eu imagino Abraão pegando a madeira, fendendo a lenha, e Isaque olhando, porque irmão, garoto é curioso, adolescente, criança, observando o seu pai fendendo a lenha. Pai, o senhor vai fender muito? Sim, meu filho, um pouco, bastante, para a gente oferecer o sacrifício ao Senhor. Quando ele termina de fender a lenha para o holocausto, a Bíblia diz assim, que Abraão se levantou e foi. Ele se levanta para se preparar, e ele se levanta para ir. Ele se levanta para se colocar à disposição do que é para fazer, e ele se levanta para cumprir a sua missão. Para que nós estamos se levantando nos últimos dias? Pelos nossos próprios interesses?
pelos nossos próprios ideais, para fazer a vontade do nosso coração, ou nós estamos nos levantando para fazer valer, cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas? Abraão se levantou e foi. A Bíblia diz que ele andou 3 dias e 3 noites. Foi uma andada boa, a pé. E quando chega o 3º dia, Abraão avista o lugar de longe. Ainda não havia chegado, mas ele já viu aquela montanha, aquele morro de longe. Naquele instante, ele olha para os seus servos e diz: ficai aqui, vocês 2 e o jumento que ele havia bardado. Da casa de Abrão, até chegar no lugar em que ele avistou o lugar, a lenha estava em cima do jumento. Mas quando ele avista o lugar, ele diz para os moços: vocês vão ficar aqui com o jumento, porque eu e o meu filho, nós vamos adorar. E a escrita do texto diz: e após termos adorado, tornaremos ambos juntos. Aleluia. Onde está o cordeiro? O mundo precisa saber. Agora os servos não iam mais. Era só Abraão, o seu filho e a presença de Deus. No versículo 6, a Bíblia diz que Isaque teve que levar em seus ombros a lenha em seus ombros, e o fogo e o cutelo em suas mãos. Naquele momento, Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, você vai levar a lenha nos seus ombros, e em suas mãos você vai levar o fogo e o cutelo. O texto não descreve o que era o fogo, mas era algo que de costume eles utilizavam para fazer o fogo acender. Quem sabe aquelas pedras que eles raspavam uma sobre a outra, ou até uma espécie de madeira em que eles iam raspando até esquentar e acender o fogo. Mas o texto diz que Isaque levou em si a lenha e em suas mãos o fogo e o cutelo. Não descreve a distância da onde eles avistaram o lugar até chegar lá em cima. Mas eu volto a dizer, Isaque levou em seus ombros a lenha e em suas mãos o fogo e o cutelo. Com quem isso se assemelha? A Bíblia diz que Jesus, quando estava sendo levado a ser crucificado, ele teve que levar a sua. E aonde ele levou a cruz? Em seus ombros. Ele teve que levar. Ele teve que levar. E o que Jesus recebeu sobre suas mãos? Os pregos. Com o que os pregos foram pregados? Com um martelo. Aquilo que Jesus era acostumado a trabalhar todos os dias, em seu tempo de carpintaria, porque era carpinteiro, só que naquela época o carpinteiro não mexia somente com madeira, mexia com pedra, construção de casas,
Jesus sabia muito bem o que era madeira, martelo e pregos. Levou a cruz sobre os seus ombros. Historiadores destacam que ele levou a cerca de 600 metros a cruz nas costas. Alguns destacam que a cruz pesava entre 60 e 80 quilos, mas ele levou. No versículo de número 7, Isaac faz uma pergunta ao seu pai. Ele diz mais ou menos assim: pai. E Abraão diz: eis-me aqui, meu filho. Pai, aqui está o fogo e a lenha, pai. Ele estava dizendo: pai, a lenha está aqui comigo. Nas minhas mãos aqui está o fogo. O cutelo também está aqui. Só está faltando uma coisa. Pai, aonde está o cordeiro? Meu Deus do céu, irmãos. Isaac estava levando a lenha que iria ser usada para o seu próprio sacrifício. Isaac estava levando o fogo que iria queimar o seu próprio corpo. O cutelo queria imolar a si mesmo. Mas ele para e pergunta ao pai: pai, estou vendo tudo, está tudo aqui. Só que está faltando o cordeiro. Aonde está, pai, o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro. Nos dias de hoje, muitos indagam: por que é que o mundo blasfema contra Deus? Por que é que as pessoas correm desenfreadamente para o pecado? Por que é que muitos rejeitam os ensinamentos de Cristo Jesus? Porque muitos até queimam a Bíblia, rasgam a Bíblia, apontam os crentes, nos odeiam pelo fato de nós servirmos a Jesus. Eu venho vos afirmar, é porque eles ainda não sabem aonde está o cordeiro. O mundo precisa saber. Precisa saber. O cordeiro não está pregado num pedacinho de madeira, na cruz que muitos carregam em seu pescoço. O cordeiro não está estampado em um quadro na sala de sua residência. O cordeiro não está naquela pulseirinha com um brochezinho pregado sobre uma pequena cruz. O mundo precisa saber aonde está o cordeiro. Abraão disse: Deus proverá. No versículo 9, eu já estou terminando. No versículo 9, a Bíblia diz: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Chegamos. Chegaram no objetivo final. E a Bíblia diz assim que edificou Abraão ali um altar. O que é edificar? Ele preparou o altar e pôs em ordem a lenha. Ele organizou a lenha sobre o altar. Aí ele chama Isaac. Quem está me ouvindo, diga amém. Vem cá, Isaac. Faz assim com as mãozinhas aqui para o papai. Aí ele amarra as mãos de Isaac. Ele amarra os pés de Isaac. Pega o garoto no colo, amarrado, e deita ele sobre o altar, em cima da lenha. Eu acho muito interessante tudo isso,
que quando Abraão despertou de madrugada, ele chamou os 2 moços. Os 2 moços obedeceu e foi com ele. Ele levou consigo Isaque, o filho, obedeceu, foi com ele. Quando eles avistaram o lugar 3 dias depois, quando Abraão disse: ficai-vos aqui com o jumento, nós vamos lá adorar e depois a gente volta, os 2 servos obedeceram e ficaram ali. Quando ele chega lá em cima, ele disse: Isaque, aqui, eu vou aqui amarrar suas mãos, seus pés, vou deitá-lo sobre a lenha. E Isaque obedece. Um vínculo de obediência, em todos os sentidos, em todas as áreas. Quando se tem o próprio consentimento, o propósito e o foco de obediência, é impossível o final dar errado. Pode até parecer que acabou, que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que não vai acontecer. Se você estiver agindo com obediência a Deus, a história pode começar ruim, o meio pode ser péssimo, mas o final vai ter vitória e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Porque tem gente que está se lamentando: eu já perdi, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Não vai dar certo se você obedecer a Deus, obedecer à voz de Deus, fazer o que Deus está mandando você fazer. Ele vai reverter esta situação e vai colocar nas tuas mãos a tua vitória. Imagina o Senhor observando tudo o que Abraão estava fazendo, vendo que ele estava seguindo todos os passos, sem omitir nada, tudo ele estava fazendo conforme a orientação do Senhor. Isaque deita, ele pega o cutelo e ele levanta, decidido em imolar o garoto. Mas quando ele vai para imolar a Isaque, a voz do anjo do Senhor brada e diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque verdadeiramente eu vi que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho, a quem tu tanto amas. Não faça isso, Abraão, porque o cordeiro estava ali. Isaque não sabia onde estava o cordeiro. Abraão não tinha visto o cordeiro. Os servos não tinham visto o cordeiro. Mas o cordeiro estava lá. O cordeiro estava ali presente. Aleluia. Mas bispo, a Bíblia diz que quando Abraão se virou, quem estava ali amarrado? Quem estava? O cordeiro. Naquele momento, o Senhor bradou: aí está, Abraão, o cordeiro, agora sacrifica. Abraão fez conforme deveria fazer. Só que aqui existe um diferencial, e eu vou lhe explicar. O cordeiro que Abraão foi sacrificar, ele sacrificou, ofereceu ao Senhor. Mas o cordeiro que o mundo precisa conhecer, ele foi crucificado, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está presente aqui nesta noite para a glória do seu nome. Mas bispo, quem disse que ele é o cordeiro? A palavra. A palavra. João capítulo 1, versículo 36 diz assim: quando viu Jesus passando, disse: vejam o Cordeiro de Deus. Aleluia. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz: já não haverá maldição nenhuma
o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz: livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu o Cordeiro, ele presenciou o Cordeiro, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está presente aqui nessa noite. Ele vive para sempre. Apocalipse 17, versículo 14 diz: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele, e os seus serão chamados, escolhidos e fiéis. Tentaram de todas as formas, sacrificaram o Cordeiro, mas ele ressurgiu, está vivo e fez promessa. Ele foi preparar um lugar para mim e para você, e em breve ele vai voltar para nos buscar, para estar com ele. Aonde está o Cordeiro? O Cordeiro está vivo. O mundo precisa saber que o Deus a quem nós servimos, Jesus Cristo de Nazaré, ele não é apenas conhecido como Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é apenas conhecido como Pai das luzes e Pai da eternidade. Ele não é apenas conhecido como a pedra de esquina que foi rejeitada. Ele não é conhecido somente como o pão que desceu do céu. Ele não é apenas conhecido como a água da vida, que quem beber dela jamais terá sede. Ele não é apenas conhecido como aquele que era, que é e que sempre será o único e verdadeiro Deus. Ele não é apenas conhecido como Jeová, Rafá, Nissi, Shalom, Adonai, Eloí. Ele também é conhecido como Deus forte, Pai da eternidade, sim, mas também é conhecido e reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Irmão, o diabo não suporta isto, porque todos os cordeiros que foram sacrificados desde a antiguidade até os dias atuais, eles são sacrificados e morrem, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu, ressuscitou e está vivo. Então escute-me os que estão no templo, escute-me os que estão em casa, escute-me os que se afastaram, desviaram dos caminhos do Senhor, escute-me os que blasfemam contra Deus, escute-me aqueles que desacreditam da palavra, das escrituras, do evangelho, do próprio Jesus. Vai chegar um dia que vocês que desacreditam vai ter que reconhecer, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Quando ele aparecer nas nuvens, para muitos serão alegria, para outros serão tristeza, mas eles terão que reconhecer: o Cordeiro morreu, mas está vivo. Ele está vivo e marcou esta noite para nos fazer relembrar que ele está vivo. Então para com esse negócio de dizer: ele está aqui na cruzinha que eu carrego. Aí esse quadro bonito, quem é?
é Jesus o Cordeiro. Não, não é ele. Ele não está lá no quadro, ele não está pendurado em crucifixo, ele não está na correntinha, ele não está pregado no madeiro. Não, não, ele não está lá no sepulcro. O sepulcro está vazio, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, para mostrar que ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Nada e nem ninguém poderá deter o poder de Deus. E ele marcou esta noite para te dizer: ele vai te ajudar a vencer esta batalha. Ele está provando você, assim como ele provou Abraão. E manda te dizer nessa noite: Deus proverá na tua vida, Deus proverá na tua casa, Deus proverá na tua saúde, Deus proverá nos teus filhos, Deus proverá na tua finança. Deus vai prover, porque ele é Deus de provisão. Meu Deus. Eu finalizo aqui dizendo: as semelhanças do que aconteceu com Abraão e Isaque, com o que aconteceu com o próprio Jesus. Isaque carregou a lenha, o fogo e o cutelo. Jesus carregou a cruz. E o inimigo, como forma de querer envergonhar o mestre, usou os pregos e o martelo para pregá-lo no madeiro. Mas quem foi envergonhado foi Satanás, porque ele ressuscitou. E eu torno a dizer: ele está vivo. Quem sabe alguém pode até não dar muita importância quando a gente frisa dizer: ele está vivo. Irmão, isso traz tanto significado, que nos faz entender, compreender, que quando a gente pensa que estamos sozinhos, a gente tem que lembrar: ele está vivo. Ele está vivo. E a Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos para ouvir o meu e o teu. Os olhos dele estão sobre a terra, contemplando os bons e os. A Bíblia diz que ele conhece, ele sonda os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso. Antes que saia sequer uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos. Ele conhece o nosso deitar e o nosso. Ele conhece tudo. 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 Aí a gente, enfrentando uma prova, uma luta, chega a dizer: cadê Deus? Cadê, Senhor? Estou sozinho? Estou sozinha? Aleluia, aleluia. Quando Jesus disse assim: pode até uma mãe que gerou um filho no seu ventre esquecer de alguém, de um filho que ela mesma gerou, mas o Senhor de ti, todavia não. Agora imagine colegas, amigos, irmãos, seja quem for, se a mãe que gera o filho no ventre às vezes esquece dele, imagina o teu colega, teu parente, teu amigo, teu cônjuge. Mas não se esqueça, ele está com você nesta batalha. Aleluia. Ele sabe tudo que você está enfrentando, ele conhece as tuas limitações, mas na simplicidade, ele marcou esta noite só para te fazer relembrar: ele está vivo e vive para sempre. Você não clama, não serve, não busca a um Deus morto. Você clama e você serve a um Deus que está vivo e vive para sempre. A vontade da morte, por um tempo de período, ela prevaleceu. Lembra do profeta Elias, que orava e o fogo descia do céu? Chegou um dia que a morte era doidinha para ceifar a vida dele, mas não conseguiu. Por quê? Porque o Senhor permitiu que Elias subisse aos céus, sentadinho na carruagem de fogo, no redemoinho de fogo o Senhor levou. A Bíblia diz que existia um homem que andava com Deus, e a morte era doidinha para ceifar a vida deste homem, mas não conseguiu, porque a Bíblia diz que esse homem se chamava Enoque, e Enoque o Senhor tomou para si. Mas escute o que eu vou te dizer: Eliseu, João, Pedro, Paulo, Silas, Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles
um dia foram ceifados pela morte. Eu imagino que depois a morte comemorava dizendo: eu matei tanto profeta, eu ceifei tantos profetas que foram usados por Deus, agora é hora de eu ceifar o rei de todos eles, o Senhor de todos eles. Quando a morte veio e conseguiu arquitetar sobre Cristo, ele morreu entregando o seu espírito. Eu imagino que a morte e o diabo já comemorava, mas quando chegou o terceiro dia, quem estava de pé? Quem estava vivo? O Deus da Bíblia. Ele triunfou sobre a morte não teve poder sobre ele. E tem mais, ele tem nas suas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E ele também tem em suas mãos a chave do inferno e a chave da morte. A morte não tem poder sobre ele, a morte não tem poder sobre ele. E vai chegar um dia em que o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo de seus pés. Ele vai arrebatar a sua igreja, ele vai arrancar a sua noiva da terra e vai nos levar para um lugar aonde a morte não vai ter mais oportunidade, porque ele diz: não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, vai ser só alegria. Está chegando a hora da gente se encontrar com ele na eternidade. A morte não conseguiu tragar a Jesus. Ele foi além, ele foi adiante e marcou esta noite para dizer para o irmão: Deus não colocaria esta palavra no meu coração. Tem alguém no templo, tem alguém em casa que precisava ouvir, receber esta palavra, e Deus marcou para te dizer na simplicidade: quando pensares que está só, quando pensares que acabou, quando pensares que não tem mais jeito, não esqueça de também pensar que eu estou vivo, estou vivo, estou vivo. Até a consumação dos séculos estarei convosco. Prepara-te, porque está chegando a hora de voltar para casa. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Você pode dizer pelo menos para 2 pessoas: ele está vivo. Está vivo. Ele está vivo. Allan Kardec morreu, mas o nosso Deus está vivo. Buda morreu, mas Deus está vivo. O Padre Inciso, tão reverenciado no Nordeste, com todo respeito, os nossos irmãos nordestinos adoravam, reivindicavam, adoravam, buscavam, eram adeptos ao grande conhecido com seu nome de Padim. Mas eu tenho uma notícia para vocês: Padre Inciso morreu, mas o meu Jesus, o nosso Jesus, está vivo. Os reis do império de Babilônia, que colocavam os cristãos nas jaulas para serem devorados pelos leões, pelas bestas feras da época, eles mataram, escravizaram, mas estão mortos. Mas Jesus está vivo. O mundo precisa saber: ele está vivo. Não desacredite da existência de Deus. Ele tem suas formas e maneiras de demonstrar a sua grandeza e o seu poder. Guarde esta palavra no teu coração nesta noite, e uma vez guardando, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Mas pelo amor de Deus, lembre-se que ele está vivo. Enquanto você entender e compreender que você serve um Deus vivo, você também vai compreender e entender que você não está só. Deus está com você e te dará a vitória. Eu finalizo a palavra perguntando: aonde é que está você, que reconhece, que entende que Jesus está vivo e quer entregar a sua vida a Ele nessa noite? Ele te dá uma oportunidade nessa noite de você servir a Ele. Chega de viver uma vida capenga, chega de viver longe de Jesus. O
convite está lançado nesta noite. Se tiver alguém no templo ou em casa, Deus te dá uma oportunidade agora de você entregar a sua vida a Ele. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém? Todos estão firmados? A trombeta já pode soar? Eita glória! Aleluia! Está todo mundo firme, irmão. Não corre risco de ficar. Que a Bíblia fala que o cristão, ele tem que ter certeza da sua salvação. Você está entendendo? Cada um de nós, a gente sabe das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Não podemos deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer. Amanhã pode ser tarde. A gente deita para dormir, mas não sabe se vai acordar. Viu? Tem alguém para Jesus nessa noite? Não tem? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.